Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cantinho Literário. Este vídeo é dedicado a um autor italiano, um autor que, se fosse vivo, faria este ano 100 anos. Já não é vivo, faleceu em 1985, aos 61 anos, mas é um autor muito conhecido, um autor de renome do qual eu não conheço nada ou quase nada, nem me lembro muito bem se já li alguma coisa deste autor. Se li foi há muitos anos e eu já não tenho memória. Como faria 100 anos, eu achei que seria interessante pelo centenário ler qualquer coisa deste autor e ficar a conhecer um pouquinho do que foi a sua obra. Refiro-me a Italo Calvino. O autor italiano nasceu em Cuba, mas era filho de pais italianos, que estavam em Cuba na altura do seu nascimento, a trabalho, mas depois ele regressou à Itália e viveu lá a sua vida. Italo Calvino produziu muitas obras, mas eu tenho cá em casa por ler a primeira obra, o primeiro romance do autor, que se chama O Atalho dos Ninhos de Aranha, na edição portuguesa, é esta obra. E eu pensei, olha, que giro, que interessante, é hoje que vou pegar nesta obra, vou começar a ler, estamos em outubro, vou começar a ler Italo Calvino, uma muito singela homenagem ao escritor. E convido-vos a acompanharem-me nesta descoberta deste autor italiano. Venham daí! Então, já li os primeiros 2 capítulos desta obra do Calvino, que é o seu primeiro romance, diz mesmo aqui na capa, este romance é o primeiro que escrevi. Li os primeiros 2 capítulos e li também uma introdução, um texto bastante longo, com mais de 20 páginas, escrito pelo próprio autor, em que ele reflete vários anos mais tarde da publicação deste seu primeiro romance sobre esta obra. E nos explica qual foi o objetivo inicial, em que contexto é que esta obra foi produzida, foi criada, foi no contexto de um pós-guerra, um pós-Segunda Guerra Mundial. E ele tinha como objetivo focar-se nesse acontecimento, no estado em que a Itália e o mundo estava após a guerra. Ele que fez parte da resistência contra o fascismo, ele queria muito se focar nessa temática, mas acabou, e ele explica-nos porquê, acabou por se desviar um pouco desse objetivo inicial. Ora, ele diz no início desta introdução: este romance foi o primeiro que escrevi. Quase posso dizer que foi a primeira coisa que escrevi, se excetuarmos alguns contos. Que impressão me causa retomá-lo agora? Mais do que uma obra minha, leio-o como um livro que tivesse nascido anonimamente do clima geral de uma época, de uma tensão moral, de um gosto literário que era aquele em que a nossa geração se reconhecia depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A explosão literária daqueles anos em Itália foi, mais do que um acontecimento artístico, um acontecimento fisiológico, existencial, coletivo. Tínhamos vivido a guerra e nós, os mais novos, que havíamos sido partigiani. Os partigiani eram os membros de grupos organizados de resistência contra o fascismo na Europa. Ele tinha sido partigiani, não confundir com parmigiano. Piada parva. Não nos sentíamos esmagados, vencidos, queimados, mas sim vencedores, impulsionados pela força propulsora da luta, recém-concluída, depositários exclusivos da sua herança, etc, etc. Foi muito interessante, eu questionei-me enquanto estava a ler estas 20 e tal páginas se haveria de ler até ao fim, não fosse dar aqui algum spoiler, se haveria de ler, mas li até ao fim e foi muito interessante
conhecer esta perspectiva e os porquês, mesmo sem ter lido a obra antes. Esta obra diz ainda que se tornou um livro da literatura de resistência. Portanto, houve muita produção literária naquela altura, no pós-guerra, que, obviamente, se focou no contexto social em que estas obras foram produzidas, não é? E O Atalho dos Ninhos de Aranha também fez parte dessa produção literária da resistência. Diz ele, como entra este livro na literatura da resistência? Na altura em que o escrevi, criar uma literatura da resistência era ainda um problema em aberto. Escrever o romance da resistência colocava-se como um imperativo, não é? Não desviar os olhos àquilo que se estava a passar. Mas porquê é que ele se acaba por desviar um pouquinho? E estes primeiros 2 capítulos têm como personagem principal um menino, que eu acho que não dizem a altura nenhuma a idade que ele tinha. Mas dá a sensação que deve ter para aí uns 8, sensivelmente. 8, 9, por aí. O menino Pin, que é um menino cuja mãe já faleceu. O pai, a partir do momento em que a mãe faleceu, acabou por gradualmente se afastar totalmente e ele ficou só com a irmã, uma irmã mais velha. Só que a irmã, no fundo, é prostituta. Ela dorme com todos os homens que encontra à frente, independentemente de serem alemães ou qualquer outra nacionalidade. Ela não faz distinções. Portanto, ele não tem os melhores cuidados, não está propriamente a ser criado num ambiente de carinho, porque a irmã não liga nenhuma. Ele não tem muito quem o guie na sua vida. Portanto, ele vai fazendo as coisas à sua maneira e palpita-me que vai meter-se em apuros. Aliás, com os homens mais velhos, ele já está a criar assim, alguns problemazitos. Diz o autor, então porquê que houve esta alteração, não é, do objetivo primordial, do objetivo principal, do que ele pretendia que esta obra fosse, não é, em termos de resistência ao fascismo? Porque se transformou num romance. Porque compreendiu depois a identificação entre mim e o protagonista se tornara algo de mais complexo. Isto deixou-me bastante curiosa. A inferioridade de Pin, como criança, perante o incompreensível mundo dos adultos, correspondia à que, na mesma situação, eu, como burguês, experimentara. Portanto, olhem, é isto por enquanto. Vou agora começar o capítulo 3, mas até o momento o salto está a ser bastante positivo. Portanto, veremos. Vou fazendo atualizações. Queria-vos mostrar o interior desta edição. Olhem só, que beleza! A imagem de Italo Calvino está extraordinária, está muito bonito e acho que todas as edições, todos os livros deveriam vir com uma pintura, uma caricatura, o que for, do autor. Olhem que beleza! Então, já concluí esta leitura. É uma obra que se lê muito bem. É uma escrita muito fluida, a história é simples, não tem grande enredo. Basicamente, conforme eu já vos tinha dito, vamos acompanhar a história do menino Pin. É sobretudo um período da infância deste menino, que, como eu referi, não tem pais, ele é criado pela irmã, mas ele não é criado pela irmã. A irmã não quer saber dele propriamente. A irmã vive a vida dela e ele está sozinho e vai se orientando sozinho na vida. Ele não vai à escola, não há qualquer referência disso. E anda por aí. E por aí significa ir a tabernas, ir por sítios menos próprios, conhecer... não há qualquer referência a ele conhecer crianças, a ter amigos da idade dele. Ele tenta fazer amizade com homens que ele vai conhecendo. Porque, como eu referi, nós estamos aqui num período de guerra e o Pin quer ter o seu contributo para lutar contra o inimigo, contra os fascistas, contra os alemães.
e tenta-se aliar a outros homens que queiram fazer o mesmo. E por influência desses homens, ele acaba por roubar uma arma a um dos alemães com quem a irmã tem relações. Durante ali um período de intimidade entre a irmã e um dos alemães, ele rouba-lhe a arma e vai contar aos homens que ele quer que sejam seus amigos, tem aquela arma, mas que não conta a ninguém onde é que ela está. Ela está escondida no sítio onde as aranhas fazem ninho. Um sítio escondido que supostamente só ele conhece, não é? Daí o título O Atalho dos Ninhos de Aranha. Supostamente as aranhas fazem ninho num sítio muito específico que só ele conhece, e foi aí que ele escondeu a arma do alemão. Entretanto, vamos acompanhando este menino ao longo de um período de tempo, não sabemos exatamente quanto é. Ele tenta fazer amizades, há amizades que não correm assim tão bem quanto isso, os adultos não o levam muito a sério. Entretanto, ele vai preso, consegue fugir da prisão com a ajuda de um outro homem que também foge. Entretanto, conhece outro homem que é supostamente um assassino, enfim. Basicamente, é uma história de um menino solitário. Há mesmo essa referência direta, ele está sozinho, não tem mais ninguém, ele discute com a irmã e não tem amigos, ele tenta fazer amigos com os homens, mas acaba por ficar sem amigos. Ele pode se escudar apenas daquele seu lugarzinho recôndito e sentir alguma frustração por não ter conseguido propriamente ser um partigiano, como ele tanto queria. Mas ele decide ser partigiano por conta própria, com a pistola, com a arma que ele roubou ao alemão. A certa altura diz o seguinte: mas no fundo, Pin sabe que o entusiasmo dos seus projetos é falso, forçado. Tem certeza de que as suas fantasias nunca se realizarão, que continuará a vagabundear, garoto pobre e perdido. E depois diz também que ele está sozinho no mundo. Ele precisa aqui desesperadamente de uma figura materna, paterna, de um adulto de confiança que o guie, que o eduque, que o ponha numa escola, que o tire das ruas a vagabundear e que o impeça de fazer disparates. Ele tem um fundo muito, muito bom, ele é um menino bom, não tem maldade nenhuma, ele está pelo bem, por assim dizer, mas é só bastante solitário. É basicamente isto, não há grande enredo, é muito contexto de guerra e um menino sozinho que tenta fazer a diferença e tenta lutar pelo bem e tenta se aliar a adultos que ele acha que querem o mesmo que ele e tenta formar ali amizades. Ele tem este seu lugarzinho escondido que ele quer... No fundo ele diz que não conta a ninguém, mas se um dos homens fosse seu amigo, ele contava qual era o sítio, o atalho onde as aranhas fazem ninho, onde ele escondeu aquela arma. Ele, no fundo, quer partilhar a sua vida, os seus segredos com alguém, mas não tem com quem partilhar. Foi uma leitura muito agradável, que novamente se faz muito, muito bem e que me deu vontade de ler mais sobre este autor italiano que acho que está um pouquinho escondido, que está um pouquinho esquecido. É isso. Já leram Italo Calvino? Eu estou com vontade de também pegar numa obra de não ficção, aquela dos clássicos, porque ler clássicos, se já leram, digam-me alguma coisa, se vale a pena, que eu estou um pouquinho na dúvida. E é isso. 100 anos, desde o nascimento de Italo Calvino. Foi o que eu precisei para pegar nesta obra que já está nas estantes há tanto tempo. Há muito, muito, muito tempo. E por hoje é isso, já sabem. Subscrevam o canal se ainda não o fizerem e ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos aqui por este canto do YouTube. E nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos, boas leituras!